Com certeza. Razão pela qual nós estamos irmanados, né, com todas as autoridades que representam a legitimidade desse país em defesa da liberdade, né? OAB, Fiesp, Associação Comercial, FEComércio, SESCOM, todas as entidades do setor produtivo já se posicionaram a respeito e nós levamos até um parecer de inconstitucionalidade, entregamos ao presidente da Câmara, o Michel Temer, assinado por 7 constitucionalistas, liderado, primeira assinatura, o nosso querido Ives Gandra, professor Ives Gandra, seguido pelo Durso, presidente da OAB, exatamente nessa tônica, não permitindo e não querendo que isso vá à frente e não... Que é uma clara inconstitucionalidade. É o excesso de poder e o autoritarismo em comprometimento à garantia da democracia, porque é a inversão do Estado. Sr. Chapira, até inclusive pegando uma carona no que o Miller colocou, e eu me lembro que no bloco anterior até o Miller comentou sobre como é que fica a questão do judiciário nessa história, né? A gente tem visto aí que tem ocorrido algumas mini-reformas dentro do judiciário, né? E eu creio, por exemplo, que o judiciário não gosta nem um pouquinho, né, dessa questão de repente, se ter mais poder do que um juiz. Com certeza. Né? Então, quer dizer, como é que fica essa questão? Né? Não há aprovação por aqueles que defendem a democracia e o direito de defesa na justiça, né? O judiciário, os juízes são contra essa legislação, que, lamentavelmente, quando você fala de um pacto da República, porque tudo isso está dentro de um pacto que foi constituído pelos 3 poderes, aí alguém que representa o judiciário provavelmente defendeu esta tese, mas que está sendo contrariada pelos representantes da lei, que em nosso caso são os advogados, a Ordem do Advogado do Brasil, a de São Paulo, quer dizer, fazendo ampla defesa e não passará, se nós estivermos atentos e vigilantes, acho que o Brasil ainda goza de uma segurança jurídica perfeita, por mais que sejam as tentativas de quebrar esse princípio. E aí ficou alerta de como programas como esse, matérias e o trabalho da imprensa cada vez mais tocar nesse ponto para formar a opinião da sociedade, porque infelizmente essas informações muito pouco chega a entender, né? Porque a nossa população que vota, a grande massa, ainda não está preparada para discutir esses assuntos. Então por esse raciocínio, o número 1 o item número 1 das prioridades de toda a lista do elenco que os empresários devem lutar nessa eleição majoritária, então é obter um compromisso de que quem vai sentar na cadeira lá vai ter que cuidar da reforma política como número 1 da sua pauta. É o que nós pensamos, eu falo nós porque nós que estamos aí liderando esses projetos junto com todas as entidades que eu já citei, não tem alternativa de nós conseguirmos, por exemplo, uma reforma trabalhista. Nós temos uma legislação trabalhista de 1949, temos uma legislação tributária complexa, burocrática, e eu falo isso até já me perguntaram, poxa, Chapina, você representa os contadores parece que vivem e ganham dinheiro com essa burocracia. Não, é engano, não vivem e não ganhamos dinheiro com isso. Ilusão isso. É ilusão. Esses profissionais que estão militando desta burocracia, eles irão desaparecer do mercado com o avanço tecnológico. O contador, ele vai... Está sendo puxado pelo governo, né? Está sendo puxado pelo governo, porque o contador ele tem uma função estratégica, né? Ele vai atuar no planejamento estratégico, na orientação preventiva. Então, a reforma política, ela é a primordial, porque como nós vamos fazer uma reforma tributária, e ela não saiu, a que se propunha, que tem uma que estava quase que levando-se à aprovação, que era o relator, o Sandro Mabel, ela não saiu porque o governo do Estado não foi contrário. Quer dizer, então, se um Estado não concordar com as mudanças, ela não anda. Então, veja, a política é que precisa ser reformulada com um plano de governo, com um plano de nação de primeiro mundo. Mas quando nós vivenciamos todo o lobby empresarial para a Constituição de 88, eu me lembro que a sociedade civil, pela primeira vez, os empresários concordaram, me lembro até do inesquecível Jorge Juan Peter Gerdau. Ele era o chefe desse lobby formal dos empresários e ela saiu do papel, sim, depois que ele chegou lá e negociou os pontos primordiais. Quer dizer, acho que não há governante que sobreviva
o poder econômico hoje em dia. O senhor acredita nisso? Não? Acredito, e ainda o Gerdau é uma grande liderança desses processos de mudanças, porque ele tem declarado e ele tem feito aos 4 cantos aí que o Brasil, as empresas que ele administra aqui no Brasil, para atender às exigências do Estado, ele precisa de 150 pessoas. A mesma empresa em qualquer outro lugar do mundo, meia dúzia de pessoas atende às necessidades do governo. Então, ele é um propulsor das mudanças, apoiado por toda a sociedade empreendedora. O que nós precisamos é trabalhar com os políticos e quebrar esse sistema de tomada de decisão por acordos de lideranças. Ô, senhor Chapina, o Aloysio Nunes Ferreira, ele esteve participando do Panorama Brasil com a gente, e eu tinha repercutido com ele na ocasião sobre a questão do ficha limpa. E até a gente achou curioso, né, porque na ocasião tinha muito político lá comemorando a questão do ficha limpa, mas não tem a ficha limpa assim. Né? E aí o que acontece? Pegando uma carona nessa questão ainda da reforma política, e essa questão mesmo do ficha limpa, até que ponto realmente interessa para a classe política brasileira? Né? Eu falei Senado, Câmara, Assembleias Legislativas, Câmaras de Vereadores. Realmente uma mudança dentro do processo político, né, da reforma política. A gente sabe, né, que tem muita coisa atrelada às demais reformas dos outros setores, são atrelados a essa questão da reforma política. Mas até que ponto realmente os políticos querem essa reforma? Os políticos não querem. Você já falou isso, definiu, e a gente comprova isso. Eles não querem. Depende da sociedade. E vamos então inverter os papéis. O governo somos nós, que pagamos os impostos. Nós é que estamos omissos. Nós é que estamos um pouco no silêncio, deixando os políticos agirem como eles acham que devem agir. Eu acho que a mudança está por vir. Agora, veja que interessante. O Brasil passou a discutir uma regulação de um projeto eleitoral e criou uma tal de ficha limpa. Num país ético, moral, precisa regular isso? Não há necessidade disso. Chegamos ao absurdo. O candidato que tiver qualquer problema com a justiça, ele, por uma questão ética, ele deveria se afastar naturalmente e não se abrigar ao poder do regulamento para ficar imune a qualquer cobrança. Então, os processos de ética e moral estão totalmente invertidos nesse país, que a gente precisa reconquistar a ordem. Porque senão ficamos discutindo até questões como essa da ficha limpa, que é importantíssima, mas seria desnecessário num país com uma outro tipo de cultura e visão, né? Mas, Chapina, toda vez que se fala da necessidade de fazer uma reforma política, reforma tributária, que são uma reforma trabalhista, que são 3 das reformas há mais tempo reivindicadas por amplos setores da sociedade, toda vez que se fala, os candidatos, na época da campanha, se oferecem, defendem, que precisa fazer, há consenso sobre isso. Chega no governo, decididas as eleições, fica tudo mais ou menos como estava antes. O que é que precisa, na sua opinião, com a sua experiência na vida com os representantes dos poderes legislativo, judiciário e executivo, o que é que precisa para acabar com esse ciclo vicioso? Eu acho que nós somos muito perto disso. A consciência da sociedade, e esta consciência ela está vindo pela União e tem um fator intrínseco nesse processo que é ainda o sistema tributário brasileiro. Ele permitia certas iniciativas para não se pagar o tributo. Agora, todo cidadão brasileiro não tem mais como deixar de contribuir com as suas obrigações. Isto faz com que a união aconteça, porque todos nós estamos nivelados por igualdade, e aí vamos buscar os nossos direitos. Então, é um processo lento, mas uma gestão, 2 gestões, 4 anos, 8 anos, mas ele virá. Ele virá porque se nós observarmos que no Brasil a sociedade é pacífica a tudo, em outros países qualquer aumento de 1% de carga tributária é uma verdadeira parada da sociedade, né? E aqui não acontece isso. Só que vai acontecer agora, porque aqueles que sobreviviam
dos acordos, dos aconchavos, das possibilidades da informalidade, ele está perdendo essa possibilidade. E aí ele vai exigir os seus direitos, né? Porque agora só está sendo exigido de nós as nossas obrigações e os nossos direitos. Nós vamos ter que reclamar. E o governo volta a dizer, somos nós. Se está havendo esta inércia, nós estamos omissos, nós que somos o governo, porque os que estão lá estão nos representando, que nós demos uma procuração para defender os interesses da sociedade. E nós é que pagamos impostos, nós que contribuímos. Mas você já pensou também na seguinte situação, né? Que essa organização, né, sociedade civil organizada, né? Tanto se fala. Já pensou também que o governo ele tem um lobby muito forte, né, pelo fato de ter o poder nas mãos, né, de repente desenvolver alguma campanha, alguma coisa, como sempre normalmente ocorre, né, no sentido de barrar, né, aquela organização que está sendo formada? Já parou para pensar nisso também? Já parei para pensar e nós já tivemos, inclusive, vivências reais nesse aspecto. Vamos só relembrar a Operação CPMF. O quanto o governo jogou e usou do seu poder para que ela tivesse a sua... Perdeu. Né, tivesse a sua prorrogação. Perdeu. Perdeu pela mobilização da sociedade. Este é o caminho. Só que nós estamos ainda num processo muito lento. Esperamos a lei chegar a ser votada para depois reclamar da lei. É aquela que a Márcia colocou. Nós vamos ter que tratar isso antes de começar a proposta. Então nós já sabemos o caminho. A 232 também, que já todo mundo esqueceu, que era uma legislação que vinha com alto poder de aumentar a carga tributária no setor de serviço, o governo perdeu. Perdeu pela mobilização, perdeu pela união. Tá? Então, este é o caminho. Só que nós precisamos ter essas ações mais frequentemente. E estamos dando exemplo disso. Olha, a lei de execuções fiscais não está tendo êxito. O plano de direitos econômicos, aí, o PNDH, não está tendo o êxito como o governo pretendia, porque existe uma articulação de mobilização. Porém, não estão aparecendo com tanta ênfase, mas está atenta, está interferindo no poder. Doutor José Maria Chapina Alcaçar, presidente do SESCOM, muito obrigado por mais uma vez aceitar o nosso convite e vir aqui contar um pouco da sua vasta experiência e, sobretudo, nos transmitir a sua incansável esperança em que as coisas melhorem. Muito obrigado ao senhor. Eu que agradeço mais uma vez. Obrigado, Márcia. Obrigado, Milton, e obrigado, sobretudo, ao nosso telespectador.